Olá, pessoal! Com muita alegria e bastante expectativa, nós estamos começando mais um programa Viva Bem no mês de agosto, mês em que nós comemoramos mais um ano da Lei Maria da Penha. E nós não poderíamos deixar de trazer uma pessoa que é referência em Taboão da Serra, referência nacional, eu sempre digo isso para ela, né, em relação a este tema. E eu gostaria que ela se apresentasse nesse momento, doutora Sueli Amoedo, um prazer recebê-la em nosso programa. Eu que fico feliz de estar aqui, né? Receber o seu convite, estrear, né, aqui. Meu nome é Sueli Amoedo, como você já mesmo disse. Eu sou advogada, sou coordenadora dos direitos da mulher do município de Taboão da Serra e sou também presidente da Comissão da Mulher Advogada da comarca de Taboão da Serra também. Que bacana, assim, ela dispensa a apresentação, né? Eu acho que todo mundo em Taboão da Serra conhece a doutora Sueli Amoedo. A doutora Sueli Amoedo também tem dado várias entrevistas em vários canais de TVs e é um prazer recebê-la, doutora. Obrigada. E eu gostaria hoje de começar falando sobre a Lei Maria da Penha, né? Porque hoje nós vamos falar sobre a violência doméstica e sobre as políticas públicas em relação à violência doméstica. E gostaria que você contasse um pouquinho para nós em relação à Lei Maria da Penha, que está completando 13 anos. Eu considero a Lei Maria da Penha uma lei temporária, né, transitória, porque quando nós atingirmos uma expectativa de não violência, né, em que haja o respeito às mulheres e que as mulheres não sejam agredidas, a lei não precisa existir mais, né? Então é uma lei temporária até que haja uma conscientização e uma sensibilização dos homens com relação à violência contra a mulher, né? A sociedade também precisa se conscientizar, não só os homens, né? Afinal de contas, as mulheres educam os homens e a gente precisa começar desde cedo a ensinar eles dentro de uma linha que não leve à agressão, que não leve à violência, que haja o respeito, que não se pratique violência psicológica, né? Aí entra o bullying na fase escolar. A lei é extremamente importante, é uma das leis mais importantes do mundo no enfrentamento à violência contra a mulher. O Brasil só tem a ganhar com essa lei. Muitas mulheres são salvas através da Lei Maria da Penha. Algumas pessoas dizem que a lei não funciona. Só que assim, para a lei funcionar, existem alguns outros aspectos que precisam estar atrelados à legislação. Por exemplo, o que você acabou de falar, políticas públicas de enfrentamento, né? Então, onde há aplicação da lei, tem que haver políticas públicas de enfrentamento também. O que você faz com uma mulher numa situação de violência? Você só lavra o boletim de ocorrência? Você só solicita medida protetiva e pronto, acabou? Morreu aí o assunto? Não, né? Precisa haver uma continuidade nesse acompanhamento. Colocar essa mulher em acompanhamento terapêutico, né? Passar por psicóloga para se fortalecer. Precisa alguém acompanhando o processo, crime dela, para verificar se o autor foi citado, se ele está respondendo devidamente o processo. Precisa ter uma assistente social para verificar se ela precisa de emprego, se as crianças estão na escola. O que falta para empoderar essa mulher e fortalecer essa mulher para que ela saia do ciclo de violência, né? E dentro disso, tá bom, avançou muito nos últimos anos, né, nas políticas públicas de enfrentamento. Nós temos hoje a Patrulha Guardiã Maria da Penha, fez um ano agora em julho, e foi um ganho para as mulheres, porque a patrulha ela passa, né, nas casas verificando se as mulheres estão seguras, se o agressor não está por lá, se ele não passou, se ele não ligou, se não teve contato. Então, acho que a patrulha é muito importante. Temos agora, recentemente, o prefeito promulgou a questão de 15, 20 dias o aluguel social para as mulheres em situação de violência, para aquelas mulheres que estejam correndo risco mesmo, né, de vida. Nós temos também no município notificação de violência simplificada. O que consiste a notificação de violência? O Estado tem o SINAM e o município tem uma notificação simplificada. Você passa no pronto atendimento, o médico, o enfermeiro, quem atendeu aquela mulher vai fazer uma notificação que vai para a Secretaria da Saúde e eles passam para mim imediatamente que passou uma mulher na unidade básica de saúde com indícios de violência ou ela apresenta sintomas de quem sofreu abuso, estupro. Aí nós fazemos uma busca ativa
atrás dessa mulher, convidamos ela a comparecer até a coordenadoria e colocamos os atendimentos à disposição dela. Temos também 2 trabalhos com os homens autores de Doutora, violência. posso interrompê-la um minuto? Pode. Assim, parabéns por esse trabalho, né? O trabalho todo feito aí em Taboão da Serra. Eu tenho acompanhado a doutora nas redes sociais. Eu gostaria de saber, eu sei que é muito recente, né? Mas em relação ao aluguel, como tem sido a receptividade das mulheres em relação a isso? Elas são receptivas em saírem de casa, junto com os filhos? Há uma resistência? Como que funciona? Eu acho que, independente do aluguel, como que você vem acompanhando este trabalho? Olha, o aluguel social ele é muito recente. Nós ainda estamos em fase de implantação com a Secretaria de Habitação. Mas as mulheres estão nos procurando, querendo receber o aluguel. Só que nós temos que fazer uma divulgação que o aluguel é para as mulheres em situação de risco, né? O alerta vermelho. O aluguel, infelizmente, não pode ser dado a qualquer mulher. Ela tem que estar numa situação de risco mesmo, com medida protetiva, com boletim de ocorrência. Os requisitos são muito específicos para o fornecimento do aluguel social. A doutora fala também um pouco sobre em relação à prevenção, que isso é uma conscientização social, que isso acho que em relação a toda a família, na educação dos filhos, inclusive, estou errada em relação a isso, não? Quando a gente fala que você tem que começar a educar os filhos em relação ao respeito à mulher, a como tratar a mulher. O que você tem a me dizer assim em relação a isso? Porque a gente às vezes pergunta qual é o perfil do agressor. E o perfil do agressor, às vezes a gente vê pessoas que são empresários, né? São pessoas que trabalham em diversas áreas, são pessoas que são graduadas, pessoas não graduadas. A gente existe hoje mapeado um perfil do agressor? O agressor de violência contra a mulher, ele é uma pessoa que ele mantém as demais áreas da personalidade dele intacta. Então, ele é extremamente simpático, ele é aquele vizinho proativo, ele está sempre à disposição, está sempre brincando. Porque quando a mulher notifica a violência, que ela fala, olha, ele está me agredindo, as pessoas falam, não, imagina, é loucura da cabeça dela, né? Então, o perfil do agressor é uma pessoa extremamente simpática, que se dá bem, convive com as outras pessoas, é tranquilo, né? Então, o perfil é esse. Sim, eu queria voltar um pouquinho no tempo. A gente tem uma frase que fala assim, quem ama não mata. E eu reforço essa frase, quem ama não mata. Em 1976, a gente teve um caso super conhecido da Ângela Diniz, né? Foi um caso em que, naquela época, o seu assassino, ele teve o seu companheiro, né? Ele teve uma pena de apenas 2 anos. Naquela época já se começava o movimento feminista, as pessoas não aceitaram essa condenação e fizeram um movimento com um slogan. Hoje muita gente usa esse slogan, tá? Mas esse slogan, ele começa lá atrás, com esse caso da Ângela Diniz. Quem ama não mata. E a partir daí, aí depois disso, né, ele tem um novo julgamento. Ele tem um novo julgamento e, claro, com uma comoção social, ele é condenado a mais tempo. E depois disso, você acha, vem acontecendo muitas políticas públicas, como a Lei Maria da Penha. O que mais você vê de importante que vem acontecendo no nosso país, de uma forma geral, para que haja essa conscientização? Um fato muito importante no julgamento dele, né, que ele coloca, nesse primeiro julgamento, ele coloca para o júri que o seu companheiro, né, acabou assassinando a Ângela Diniz por amor e pela honra, né? O que vem mudando em relação a isso? A mulher ainda traz um rótulo, né? Como é que funciona isso hoje, doutora? Para você ter uma ideia, no avanço, né, que os crimes por honra não existem mais no ordenamento jurídico, né, foram suprimidos. O que eu falo para você é o seguinte, a violência contra a mulher, ela está muito naturalizada dentro da sociedade. Quando eu falo para você que tem que haver uma desconstrução desde pequeno,
é no simples fato de ensinar que o menino ele tem que lavar o prato, arrumar a cama dele, manter organizado o espaço dele. Porque algumas casas, quando as crianças brincam, o menino levanta e vai jogar bola e a menina tem que ficar cuidando da organização da casa, né? Então a gente tem que pensar que os dois têm que fazer essa organização, porque senão ele vai crescer sempre achando que a mulher está à disposição dele. Você entende? Que é meio subliminar a mensagem? E ele vai crescer achando que realmente, se a minha irmã fazia, se a minha mãe fazia, a minha esposa também tem que fazer, né? E isso está errado. Então a gente tem que cuidar dessa educação nesse sentido, de mostrar para os meninos desde cedo que as mulheres também têm os espaços dela, tanto quanto eles têm o dele. Quando ele vai brincar lá fora, ela também pode brincar. Então eles arrumem logo, os dois juntos, né? Não precisa, é errado deixar para as mulheres a organização da casa, as tarefas de casa. Isso no mais simples de tudo, né? Ou então na escola, quando eles estão brincando e os meninos empurram as meninas na fila, assim, né? Então tem que chegar e falar, não, você está errado, você não pode empurrar ela. Você tem que respeitar o espaço dela aqui na fila. Por que ela não pode ficar aqui nesse lugar da fila aqui e tem que ficar um outro menino aqui? Porque geralmente quando eles empurram, eles querem que o menino venha, né? Então a gente tem que começar desde cedo a desmistificar essas coisas, né? E não colocar rótulos na mulher. Porque você coloca desde pequeno que a mulher é para servir. E aí você cresce dessa forma, achando que a mulher tem que servir. Doutor, os casos que chegam na coordenadoria, eles chegam já no momento de agressão? Porque quando a gente fala na violência doméstica, nós estamos falando muito mais além do que a agressão física e do que o próprio feminicídio, né? Nós estamos falando da violência psicológica, nós estamos falando da violência patrimonial. Como que a senhora vê isso, né? Olha, é uma dificuldade muito grande das mulheres se perceberem numa situação de violência. Elas só percebem que elas sofrem violência psicológica num estágio muito avançado, quando elas já não conseguem mais sair de casa, elas não conseguem se arrumar, elas perdem emprego, elas perdem a autoestima dela. Aí elas percebem, nossa, por que eu não consigo reagir? E aí que elas param para pensar, né? Mas você precisa mostrar para a mulher, né, que ela está numa situação de violência ainda, infelizmente. Para a gente, quando chega, sempre ela vem através de uma agressão. Raras vezes ela chega através da violência psicológica. Já chega no estágio de agressão. Ou um puxão de cabelo, ou um tapa, ou um empurrão, né? Ou elas vêm para uma orientação com relação à partilha de bens, mas difícil a mulher se perceber numa situação de violência. Demora um tempo ainda. Qual é a orientação hoje, né, na coordenadoria quando o relacionamento chega neste momento? Existe uma orientação, uma conscientização para esta mulher? Existe alguma regra em relação a isso? Eu li recentemente uma frase de um psicólogo na internet, né, em que ele fala que existem duas formas só de você acabar com a violência doméstica. Uma é o término do relacionamento ou o feminicídio. O que a senhora acha disso? É muito forte essa colocação? Quando a gente fala no trabalho também, que depois eu gostaria que a senhora colocasse do trabalho que a senhora faz com os homens. Então, o que a gente pensa nessa situação? Eu acho que você pode romper os relacionamentos abusivos muito antes disso. Quando você começa um namoro, ele não começa na agressão, mas ele começa no tamanho da saia, ele começa na exclusão dos amigos do Facebook, começa pedindo as senhas, né? Isso já são indícios de relacionamento abusivo. E hoje as jovens, elas são muito ativistas, elas são muito feministas. As jovens de hoje, elas não se permitem qualquer tipo de agressão, qualquer forma de agressão. Até uma palavra mais endurecida, elas não se permitem. Então eu acho que daqui para frente vai ser diferente a relação das mulheres com os homens. Mas as mulheres um pouco mais antigas, elas têm um pouquinho de dificuldade de romper. Mas, assim, não existem muitos lugares que tratam da situação da violência contra a mulher. Equipamentos específicos, organismos de proteção às mulheres, são poucos que existem. E aí ela entra para a rede de atendimento. Então ela vai passar no psicólogo da UBS, que às vezes... O que são esses organismos? Os organismos de proteção, por exemplo, em Taboão da Serra nós temos a Coordenadoria dos Direitos da Mulher, que é um organismo de proteção à mulher. Se você for para Juquitiba, não tem organismo de proteção. Não tem uma coordenadoria lá.
A mulher vítima de violência, ela vai para a rede. Se você vai para Itapecerica, você entendeu? O que falta hoje, dentro das políticas públicas, são mais organismos de proteção. Nós precisamos de mais equipamentos que atendam especificamente a mulher numa situação de violência. E nós temos muito pouco. E alguns que haviam, o ano passado, foram fechados, entende? Então, há um desmonte nas políticas públicas para mulheres. A doutora tem feito várias palestras em relação ao tema, né, doutora? Como que você tem recebido isso, assim, das mulheres? Você recebe, depois que você dá as suas palestras, você recebe mulheres trazendo alguma situação para você, de violência sofrida? Como que funciona? Eu dou palestra desde 2013. Eu sempre dei. Em escolas, igrejas, empresas, onde há espaços abertos, nós vamos. E sempre tem demanda. Sempre tem uma pessoa que me procura e fala, olha, eu passo por uma situação de violência, a minha filha passa por uma situação de violência. Alguns casos são extremamente graves, que precisa de uma ação imediata, né? Você precisa intervir para você proteger aquela mulher. Alguns casos são mais tranquilos, dá para colocar em acompanhamento psicológico e ir controlando. Mas sempre tem demanda, sempre, em qualquer lugar que eu vá, eu trago 2, 3 demandas. Pelas redes sociais eu tenho muitos atendimentos também. Então, assim, é só você falar. Olha, eu te ajudo. Você está precisando de ajuda? E que você arruma essa demanda, você traz essa demanda. E tem um foco a sua palestra, doutora? A senhora tem vários temas que a senhora trata durante a sua palestra? Por exemplo, eu sou ativista de algumas causas e eu acho isso que a doutora coloca super importante em relação à prevenção, a você começar a educar as pessoas em relação ao direcionamento de como criar os seus filhos, suas filhas. Eu acredito muito no prevenir, na prevenção, na divulgação. A doutora coloca bastante isso na palestra, né, em relação ao prevenir é preciso. E o prevenir é preciso é você educar, né? Eu sempre dou o exemplo do cinto de segurança. A gente antigamente não utilizava o cinto de segurança. De repente houve-se uma campanha muito forte que todo mundo começou a usar o cinto de segurança. Então, na minha cabeça, isso funciona assim também. Quando a gente começa a colocar, olha, hoje, quando você cria teu filho de determinada maneira, você pode estar criando uma pessoa, não sei se eu uso a palavra correta, machista, né? Machista demais, que vai se achar extremamente empoderado, dono daquela situação, dono daquele lar. A família patriarcal, que não é mais aquilo que a gente quer, né? A gente quer uma família aí que seja compartilhada. Então, a doutora tem colocado muitos temas em relação a essa prevenção. Não sei se faço a pergunta correta, doutora. Como que a senhora chamaria isso? Seria uma prevenção de informar, de dizer, de passar esta informação para as mães e para os pais, de uma forma geral? As palestras são montadas conforme o convite, né? Por exemplo, semana que vem eu vou palestrar na Câmara Municipal de São Paulo. E o mês que vem eu vou palestrar em Sorocaba. E eles me pediram especificamente o trabalho com os homens autores de violência. Se você está entrando numa escola, eles direcionam o tema para você, que eles querem relacionamentos abusivos nos namoros. Se você vai na igreja, eles pedem especificamente violência contra a mulher. Mas durante a minha fala, eu abro espaço para elas perguntarem o que elas quiserem. Eu não faço uma palestra fechada assim que eu não permito que as pessoas me interrompam. Não, se elas tiverem uma dúvida, um problema, um questionamento, elas têm toda a liberdade de me perguntar ali. Eu levo em torno de 40, 50 minutos numa palestra, porque eu abro muito espaço para a plateia, né? E às vezes o meu problema não é o problema da pessoa que está sentada ali. E elas colocam tranquilamente o que elas precisam e o que elas querem ouvir, ou direcionamento. Às vezes elas querem saber da rede de atendimento. Como é que eu faço para procurar a rede de atendimento? Então aí você acaba vertendo ali para dentro daquela situação. Quando você vai no CRAS, geralmente elas querem saber para onde elas vão procurar ajuda, né? Quais são os organismos que o município tem de proteção. Então eu direciono muito conforme a plateia ou com quem me convidou, né? Para quem me convidou. Alguém já lhe fez uma pergunta, principalmente dentro das igrejas,
em relação à submissão, né? Em relação à submissão ao homem, que eu tenho que me manter submissa. Alguém já fez alguma pergunta para a senhora em relação a isso, doutora? Olha, a pergunta especificamente não, mas já me abriram a palestra me falando que a mulher é para servir, né? Que a Bíblia fala que a mulher ela tem que ser submissa ao homem. E eu aceito, porque eu estou dentro daquele espaço, estou dentro daqueles dogmas ali, eu tenho que respeitar aquilo e depois você desconstrói, né? Tem que ser submissa até um determinado ponto, né? Desde que não haja violência, desde que essa submissão não incorra em violência. O que quer dizer essa submissão, né? Então a gente vai adaptando e atrelando aquela plateia, né? Porque você está dentro do espaço dele, você tem que respeitar. Que não afete o meu psicológico, né? Que não deixa a pessoa confusa também. A minha parte física, né? Eu acho que isso é super importante. Porque isso tem sido um tema bastante polêmico, né? A gente já ouviu algumas pessoas falando, inclusive em rede nacional, em relação a isso, que a mulher tem que ser submissa ao homem. E aí isso acho que às vezes gera um pouco de confusão nessa submissão, né? Principalmente tirando o meu próprio respeito. Então a gente tem que pensar sempre que tudo aquilo que tira o respeito à minha pessoa, eu tenho que repensar bastante. Não é duvidando de nenhum livro religioso, não é nada disso, né? Mas é a gente geralmente não aceitar essas relações, independente do lugar onde você esteja. Para nós também, né? Eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga nos atendimentos psicológicos. A gente não adianta simplesmente chegar e você falar para a mulher que ela está vivendo uma situação de violência, que ela tem que sair da situação. Não, nós precisamos trazer a conscientização de que ela está vivenciando uma situação de violência doméstica. Então, eu acho isso super importante da gente fazer essa colocação. Doutora, eu interrompi a senhora no momento que a senhora estava colocando sobre as políticas públicas, e eu gostaria que a senhora, no próximo programa que a gente vai fazer, falasse um pouquinho mais, né, tivesse aí essa liberdade de estar colocando sobre as políticas públicas que estão sendo feitas de uma forma geral e também aqui em Taboão da Serra, que Taboão da Serra é bastante atuante em relação a isso, né? Taboão tem um trabalho muito bom. Eu vou complementar com relação às igrejas. Eu acho que dentro das igrejas, os pastores mesmo, eles não sabem como atender uma mulher em situação de violência. Porque para ele também é complicado o pastor falar, olha, eu acho que era bom você fazer um boletim de ocorrência. Era bom você sair de casa. E aí? O que ele faz? A mulher sai de casa e vai para onde? Come o quê? Então, eu penso que os pastores também, eles teriam que estudar um pouquinho mais com relação à legislação, com a Lei Maria da Penha, e se inteirar dentro dos programas de enfrentamento à violência. Porque às vezes nós temos um hábito muito feio, muito ruim. Quando nós não conhecemos, nós repugnamos. Quando nós não temos conhecimento de determinado assunto, nós repugnamos aquilo. Eu não quero falar sobre isso. Isso não presta, isso não serve. E não é, às vezes é o desconhecimento. E o que existe hoje com relação ao enfrentamento à violência contra a mulher e contra o feminismo e contra o ativismo é exatamente isso, o desconhecimento. Falar é preciso. Sempre. Né? Falar é preciso. Sempre. Eu gostaria agora de falar sobre um capítulo de um livro, né, que eu escrevi. O nome do livro, ele se chama Suicídio e Suas Interfaces, o ardiloso emaranhado da autodestruição. Ele é organizado por Dr. Valdemar Augusto Angerame, né, ele é o organizador. E o tema do meu capítulo é o sofrimento silencioso por trás do altar, suicídio, prevenção, pós-venção dos líderes religiosos, cuidando do cuidador. Tá? O lançamento vai ser dia 24 de agosto. Muito obrigada, pessoal. Eu agradeço vocês e nós temos mais a doutora Sueli Amoedo no nosso próximo programa e eu espero vocês até a próxima. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Eu que agradeço.